Você já percebeu como a gente se apavora por coisas que não saíram como a gente queria? Às vezes, você só queria que desse certo. Queria que o dinheiro viesse para aliviar. Queria que a venda saísse. Queria que a casa desse certo. Ou então algo mais do coração mesmo. Queria tanto um filho. E não veio? Queria que aquela pessoa ficasse. Mas ela não ficou. Queria agradar alguém num aniversário, fazer tudo bonito. E no fim, parece que nada foi suficiente. E isso vai apertando por dentro, né? Porque não é só o que deu errado. É o sentimento de eu tentei, você tentou. Tentou fazer dar certo, tentou organizar, tentou agradar. Tentou até segurar a fé. Mas quando as coisas não acontecem, vem aquele medo, aquela sensação de que talvez nada vá se encaixar. E aí a gente começa a se apavorar. A mente corre, o coração pesa. E parece que tudo ficou grande demais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa com carinho. Quantas vezes lá atrás você também achou que não ia dar? Quantas situações pareciam o fim? E hoje já passaram coisas que te tiraram o sono e que com o tempo foram se ajeitando. Talvez não do jeito que você queria, mas se resolveram. E hoje já não tem mais o mesmo peso. Algumas você até esqueceu. Então por que agora parece que vai ser diferente? Porque o coração insiste em achar que dessa vez não tem saída. A palavra diz no Salmo 94:19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Olha isso, a ansiedade veio, mas o consolo veio também. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Mas calma, não se apavora, fica aqui comigo. E sabe o que acontece depois que a gente começa a se apavorar? A gente tenta resolver tudo de uma vez. Parece que dá um desespero de correr atrás, de dar um jeito, de não deixar nada sair do controle. E sem perceber, a gente se sobrecarrega ainda mais. Você começa a pensar em 1000 soluções. Tenta consertar o que nem depende só de você. E ainda carrega um peso que não era para estar nos teus ombros. Porque tem coisa que não é força. É tempo. Tem coisa que não é insistência. É Deus que precisa agir. Mas quando o coração está acelerado, a gente esquece disso. E vai tentando, até ficar cansado por dentro. E no meio desse cansaço, acontece algo silencioso. A gente se afasta, não porque quer, mas porque a mente não para. Você até lembra de Deus, mas não consegue descansar nele. E às vezes tenta agradar todo mundo, resolver tudo para todos. E acaba se deixando de lado. E pior, vai deixando de lado aquele tempo simples com Deus. Sem perceber, mas a palavra traz um conselho tão direto, lá no Salmo 62:8. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Olha isso. Não é guardar, não é aguentar sozinho. É derramar. É chegar do jeito que tá, com preocupação, com medo, com frustração, e colocar tudo diante de Deus, sem filtro. Porque o que você está tentando segurar sozinho já tem um lugar para ir. E talvez hoje o que mais está te cansando não é nem o problema em si, é tentar dar conta de tudo sem parar. Mas você não precisa continuar assim. Você pode parar um pouco agora. E aos poucos, a gente vai trazendo esse coração de volta para o lugar certo. Então talvez hoje o que você mais precisa não é de resposta imediata, é de paz. Porque enquanto o coração estiver acelerado, nada parece suficiente. Você pode até ter uma solução na frente, mas se por dentro estiver em desespero, não consegue nem enxergar direito. Por isso que o primeiro passo não é resolver tudo, é se acalmar. É parar esse ciclo de preocupação que só te cansa e não te leva a lugar nenhum. E eu sei que não é tão simples. Não é só parar de pensar, porque tem coisa que realmente importa para você. É teu dinheiro, tua casa, teus planos. É algo que mexe com teu coração. Mas existe um lugar onde isso começa a mudar. Quando você decide diminuir o ritmo por dentro, mesmo que por alguns minutos, mesmo que ainda esteja tudo indefinido. A Bíblia diz no Salmo 131:2, acalmei e aquietei a minha alma. Olha que profundo isso. Não foi porque tudo se resolveu. Não foi porque a resposta chegou. Foi uma decisão de acalmar a alma em Deus.
E é isso que você pode fazer agora, sem precisar entender tudo, sem precisar ter todas as respostas. Só parar um pouco, respirar e deixar esse peso começar a sair dos teus ombros. Porque a verdade é simples. Você não precisa se apavorar, não precisa carregar tudo isso sozinho e nem resolver tudo hoje. Deus não perdeu o controle, mesmo que para você tudo pareça fora do lugar. Agora fica aqui mais um pouco, porque na próxima parte a gente vai entregar isso nas mãos de Deus, do jeito certo. Senhor, nesse momento eu te entrego essa pessoa que chegou até aqui com o coração cansado. O Senhor conhece cada detalhe, sabe do que deu errado, do que não saiu como ela esperava e do medo que veio depois disso. Sabe das tentativas, do esforço e até das vezes que ela tentou agradar todo mundo e mesmo assim não foi suficiente. Mas agora, Senhor, tira esse peso, tira essa urgência de querer resolver tudo de uma vez, tira esse desespero que aperta o peito e não deixa a mente descansar. A tua palavra diz no Salmo 116, 7: Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor tem sido bom para contigo. Então faz isso agora, Senhor. Traz essa alma de volta para o lugar de descanso. Acalma o coração acelerado. Silencia os pensamentos que não param e coloca uma paz que não depende de resposta, mas da tua presença. Ensina essa pessoa a confiar, mesmo sem entender tudo, a descansar, mesmo sem ver saída agora. E onde existe frustração, Senhor, coloca a esperança. Onde existe medo, coloca a segurança. E onde existe essa sensação de que nada deu certo, mostra que o Senhor ainda está trabalhando, que nada está perdido, que o tempo não fugiu do teu controle. E até aquilo que não aconteceu, o Senhor pode transformar em um novo começo. Cuida dessa vida, Senhor. Cuida da mente, do coração e de tudo que está nas mãos dela. E que nessa noite ela consiga simplesmente descansar, sem se apavorar, sabendo que o Senhor está presente e continua cuidando de tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora fica só mais um momento em silêncio. Deixa essa paz começar a entrar devagar. Não precisa correr para lugar nenhum agora. Não precisa resolver tudo hoje. Só descansa, porque no fundo, você já entendeu. Não precisa se apavorar. As coisas podem não ter saído como você queria, mas isso não significa que deram errado. Significa que ainda estão se encaixando, do jeito de Deus. E você já viu isso antes. Situações que pareciam o fim e depois se resolveram. Preocupações que pareciam grandes e hoje já nem têm mais o mesmo peso. Algumas você até esqueceu. Então guarda isso no coração hoje. Nem tudo que não aconteceu foi perda. Às vezes foi cuidado, às vezes foi livramento, às vezes foi Deus reorganizando tudo, de um jeito que você ainda não consegue ver. A palavra diz no Salmo 126, 5: Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Olha que promessa. A lágrima não é o fim, é parte do caminho. E a colheita vem no tempo certo. Então hoje, em vez de se preocupar, agradece, mesmo que seja pouco, mesmo que seja só pelo dia que terminou. Agradece pelo novo sol que vai nascer, porque ele vem, sempre vem. E com ele, novas oportunidades, novas respostas e novos começos. Fica em paz. E se essa oração falou com você, guarda ela no coração e volta amanhã. A gente continua juntos.